E se de repente você acordasse em um lugar onde o silêncio carregasse um medo ensurdecedor, corredores infinitos, uma sensação constante de que existe algo observando você. Um lugar onde o estranho não é um detalhe, mas a própria regra. Existe um tipo de medo que não nasce de monstros. Ele nasce de lugares enormes, vazios, iluminados por lâmpadas frias e acompanhadas apenas por um zumbido constante. Espaços liminares, lugares feitos para estarem cheios de vida, mas completamente vazios. E talvez seja justamente por isso que torna tudo tão perturbador. O cérebro humano odeia aquilo que não consegue explicar. Quando ele não encontra respostas, cria as próprias. Um ruído parece um sussurro. Uma sombra parece alguém parado no fim do corredor. Você não viu nada, mas sente que viu. Imagine um parque de diversões, bem iluminado. Pessoas andando por todos os lados. Uma noite memorável de infância. Lembre-se daquela sexta-feira com seus tios ou primos. Algodão doce, pipoca, montanha-russa, brinquedos, artistas de circo, mágicos. Tudo parecia vivo. Agora eu quero que você feche os olhos por um segundo. As luzes continuam ali, mas apagadas. Afinal é de dia. Não existe nenhum motivo para acendê-las. A montanha-russa está completamente parada. Os brinquedos desligados. De longe parece apenas um parque fechado, mas quando você entra, o silêncio domina tudo. Só existe um ruído. Aquele mesmo zumbido constante de lâmpadas fluorescentes. Você sente como se estivesse em um hospital. A diferença é que, em vez de branco, tudo era colorido. É impossível olhar para aquele lugar sem sentir que alguma coisa aconteceu ali. Ou pior, que alguma coisa ainda está acontecendo. Então você encontra outra porta. Ao atravessá-la, existe apenas um corredor. Depois outro e outro. Portas infinitas, todas exatamente iguais. Nenhuma pessoa, nenhuma voz. Apenas um completo vazio. E é justamente aí que as backrooms começam. Estudos dizem que a mente humana odeia não conseguir encontrar um limite. Quando um corredor parece não ter fim, seu cérebro entra em alerta. Ele começa a imaginar aquilo que pode estar escondido na próxima porta. E talvez seja por isso que esse lugar é tão assustador. Não porque talvez exista um monstro, mas porque você nunca sabe se existe um. Hello? Hello? Hey guys. What is this? As pessoas acreditam que as backrooms escondem criaturas inimagináveis. Mas eu tenho uma outra teoria. Talvez o próprio medo seja criatura. Você entra naquele lugar completamente sozinho. E quanto mais tempo passa ali, mais sua mente cria horrores. Você corre, escuta passos, olha para trás, mas talvez nunca tenha existido nada. Você apenas fugiu daquilo que seu próprio cérebro inventou. A saída sempre estava ali. Você deu tantas voltas que acabou completamente perdido. Bom, essa é a minha teoria. Mas existem explicações muito mais bem formuladas e famosas. Na internet é dito que as backrooms não são um lugar assombrado.
nem um sonho, nem uma dimensão. Eles seriam basicamente uma falha da própria realidade, como se por um erro impossível de explicar, alguém atravessasse os limites do nosso mundo. Caísse em um espaço infinito, escondido atrás daquilo que chamamos de realidade. E se esse lugar realmente for infinito, então existe uma quantidade infinita de corredores, uma quantidade infinita de portas, e teoricamente, uma delas deveria levar você de volta para casa. Mas a verdade é que, depois de tanto tempo preso naquele lugar, você ainda reconheceria o caminho de volta? Existe um detalhe curioso nisso tudo. As Backrooms nunca começaram como um jogo, nunca foram um filme, nem um livro. Tudo começou com uma única fotografia. Uma imagem aparentemente comum, um escritório vazio, iluminado por lâmpadas fluorescentes, carpete amarelado e corredores sem fim. A foto por si só não tinha nada de assustador. O medo surgiu quando alguém escreveu uma simples ideia. E se você escapasse da realidade por acidente e acordasse aqui? Só essa frase aí foi o suficiente. Milhares de pessoas começaram a imaginar o que existiria além daqueles corredores. A internet transformou uma única fotografia em um universo praticamente infinito. Foi então que surgiu a teoria mais famosa. Ela diz que a nossa realidade funciona como um grande sistema, e assim como qualquer outro sistema, pode apresentar falhas, um erro, um pequeno defeito, um ponto onde as regras deixam de funcionar. Na comunidade, esse fenômeno recebeu um nome noclip, o mesmo termo usado nos videogames, quando um personagem atravessa paredes e sai dos limites do mapa. Segundo essa teoria, uma pessoa poderia sofrer esse mesmo erro na vida real, atravessar a realidade sem perceber e cair em um lugar que nunca deveria existir. Um espaço escondido entre as dimensões, um lugar infinito sem saída, sem tempo, sem qualquer explicação. E o mais assustador é que as Backrooms não seriam apenas um corredor amarelo. Elas possuem centenas de níveis diferentes, cada um com suas próprias regras. Alguns parecem escritórios, outros lembram escolas, hospitais, hotéis, estações de metrô ou bairros completamente desertos. Todos têm uma característica em comum: parecem familiar. Como se você já estivesse passado por eles em algum momento da sua vida, mas nunca consegue lembrar quando. Talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão perturbador. Ele não parece um mundo alienígena, ele parece o nosso mundo, só que vazio. Como se toda a humanidade tivesse desaparecido poucos segundos antes de você chegar. Por mais estranho que isso pareça, talvez as criaturas nem sejam a parte mais assustadora das Backrooms. Porque o verdadeiro terror é perceber que naquele lugar o tempo simplesmente deixa de fazer sentido. Você pode andar por horas, dias, meses, talvez anos, sem encontrar uma única pessoa, sem saber se ainda existe um mundo esperando por você do outro lado, ou se você já o perdeu para sempre. Mas se esse lugar realmente existe, então significa que você nunca está sozinho. No início, a maioria das pessoas acredita que o silêncio é a pior parte, mas depois de algumas horas, você começa a desejar que ele volte, porque quando aquele zumbido constante muda por apenas alguns segundos, você percebe uma coisa: existe outro som. Passos distantes, lentos, como se alguém estivesse caminhando do outro lado do corredor. Você para, o som para. Você continua andando, ele também.
E pela primeira vez surge uma pergunta que nunca mais vai sair da sua cabeça: existe alguém aqui? Ou alguma coisa apenas está esperando você acreditar que existe? É nesse momento que surgem os relatos. Pessoas falam de criaturas feitas de sombras, outras juram ter visto seres que imitam vozes humanas. Alguns dizem que elas correm, outros afirmam que nunca se movem, até você desviar o olhar. Mas existe um detalhe curioso: ninguém nunca consegue provar absolutamente nada. Quase todas as histórias são diferentes, como se cada pessoa encontrasse um horror único. E talvez isso faça sentido, porque o medo nunca foi igual para todo mundo. Para alguns, o pior pesadelo é ser perseguido. Hello? Is someone there? Para outros, é ficar completamente sozinho. Imagine caminhar durante dias sem encontrar ninguém, sem ouvir uma única voz, sem saber se sua família continua procurando por você. Talvez o verdadeiro monstro das backrooms nunca tenha sido uma entidade. Talvez seja o próprio tempo. Porque quando não existe dia sem noite, quando todos os corredores parecem iguais, e quando você já não consegue lembrar por qual parte entrou, você deixa de procurar uma saída. Começa apenas a andar. E talvez seja exatamente assim que as backrooms prendem suas vítimas. Não com paredes, mas com esperança. Porque elas sempre dão a impressão de que a próxima porta será diferente. O próximo corredor, a próxima esquina, o próximo nível. Só mais alguns passos, você finalmente vai sair. Mas esse momento nunca chega. Como se o próprio lugar soubesse exatamente o que você precisa para continuar andando. E enquanto você acredita que está chegando perto da saída, na verdade, você está só aprofundando cada vez mais naquele infinito. É por isso que as backrooms se tornaram uma das maiores lendas na internet. Elas não assustam porque mostram um monstro. Elas assustam porque mostram um lugar onde o próprio conceito de realidade deixa de existir. Um lugar que parece impossível, mas que por algum motivo parece familiar, o suficiente para fazer você pensar: e se isso realmente existisse? Hello? Hello? Hey guys! What is this?